Ok? Review Teacher Augusto Cutrim. E agora a gente vai resolver algumas questões sobre pronomes relativos. Tudo que a gente falou nas aulas anteriores, a gente vai reforçar agora. Ok? Vamos lá. Ok, gente? Então, estamos aqui agora para resolver questões que já apareceram em vestibulares, tá? Sobre pronomes relativos, ou relative pronouns. Relembrando, nós estudamos who, whom, which, that, whose, where, when e what. Lembrando que who, whom, which, that e a omissão refere-se ao que na língua portuguesa. O who e o whom, especialmente usados para pessoas. É óbvio que o that também pode ser usado para pessoa. O which, especialmente usado para coisas e animais. E é óbvio que o that também é usado para coisas e animais. A gente até brinca e diz que o that é um pronome relativo universal, que para substituir who, whom e which, só não acontecerá em dois casos. Quando eu tiver o quê? O aposto, lembra? Between commas, entre vírgulas, e quando eu tiver uma preposição. Uma preposição. Tá certo? Então vamos analisar aqui algumas questões que já apareceram por aí e outras para a gente analisar e ver o que fazer quando aparecer uma questão sobre pronome relativo. Vamos lá, gente. Olha, eu tenho aí uma questão da UFSCar, a Federal de São Carlos. Então, a frase diz assim, ó, Go and find the driver arrived here yesterday. A gente mostra logo as opções para a gente saber o que vai fazer. Olha só. Go and find the driver arrived here yesterday. Então, as dicas que a gente colocou na aula sobre pronome relativo. Qual é o antecedente bem aqui, gente? Observe essa palavra, driver. Essa é uma palavra de vocabulário bastante básico, né? Drive, todo mundo sabe que é o verbo dirigir, e driver é aquele que dirige. Ou seja, eu estou falando do motorista. Se eu estou falando do motorista, eu estou falando de gente. Ok? Se eu estou falando de gente, eu já tenho algumas coisas em mente. Eu posso ter who, eu posso ter whom, eu posso ter that. E aí, Augusto, eu posso omitir ou não? Para saber se eu posso omitir, vem para cá. Olha o que tem bem aqui. Arrived. O que é arrived? É verbo. Se é verbo, a função é de sujeito. Opa! Isso já faz a gente eliminar algumas coisas. Eu estou falando de pessoa e bem aqui tem verbo, função do sujeito. Who pode ser? Who pode ser. Whom pode ser? Não, whom não pode ser. Este relativo whom, que parece com who, termina em M, ele não pode vir seguido de verbo. Por que, Augusto? Porque ele não tem função de sujeito. Ele só pode ser objeto. O that eu poderia usar? Eu poderia usar. Tá? Eu poderia usar. Augusto, eu posso omitir? Não. Já vimos que não, porque a função é de sujeito. Se a função é de sujeito, eu não posso omitir. O que eu tenho de opção? He. Como é que eu vou usar um pronome reto? Já que aqui tem the driver. Só se estivesse pedindo para substituir the driver por um pronome reto, que aqui não é o caso. Não é o caso. Eu não posso dizer, o motorista é ele. No way. Então, elimina essa letra A. A letra B, a gente já viu que pode. Então, ó, go and find the driver who arrived here yesterday. Então, a letra B, perfeita. Vamos eliminar as outras? Por que a letra C está errada? O que é aqui? Ó? Whose. Whose é cujo. Para que eu use whose, logo depois eu preciso de um substantivo. Aqui tem substantivo? Não, aqui eu tenho verbo. Então, nada de uso do whose. Tá? What? É o que? O motorista, o que? Chegou, no way.
No way. Elimina. E pode ser ruim? A gente já analisou também que não pode ser ruim, porque este relativo só tem função de objeto. E quando ele tem função de objeto, obviamente, ele deve vir seguido de um pronome reto e não de um verbo. Portanto, nossa primeira questão, a resposta correta é letra B. Letter B. E aí a gente poderia traduzir a frase. Vá e encontre o motorista que chegou aqui ontem. Ok? Go and find the driver who arrived here yesterday. Tranquilo, gente? Então é assim que você tem que fazer a análise. É desse jeito para não se perder. Vamos para a segunda questão? Observa os elementos que vão aparecendo e as opções que você tem. Ok? Olha só. He is the man, sings very well. Mais uma vez aqui, ó. Antecedente, man. Então, eu estou falando de pessoa. O que vem depois do relativo? Sings. Sing, que é o verbo cantar, né? Claro, na terceira pessoa do singular. Canta. Então, ele é um homem que canta muito bem. Eu estou falando do homem e bem aqui tem um verbo. Eu estou falando o homem que canta muito bem. Eu estou falando de sujeito ou eu estou falando de objeto? É óbvio que eu estou falando de sujeito. Como é que eu sei que é sujeito? Bem aqui tem um verbo. Não é ele que pratica ação? Sim. Então, pronto. Letra A. Vamos ver se tem sentido ou não usar a letra A. Ruim. Mais uma vez. Ruim só pode ser usado se a função for de objeto. Para quem tem dificuldade de entender isso, sujeito, objeto, a dica é, ruim só pode ser usado para se referir à pessoa se bem aqui tiver pronome reto. I, you, he, she, it, we, you, they. Portanto, a gente já elimina o ruim. Na letra B aparece how. Se vocês estiverem bem atentos à aula de inglês, você já vai eliminar. Por quê? Porque how nem pronome relativo é. How, bem aí, é um interrogativo. Como? A gente nem estudou isso. Ok? Lembrando que sim, a maioria dos pronomes relativos também tem função de interrogativo. Mas ninguém estudou how, cross out. Elimina. Beleza? Olha lá. Letra C, o it. Tá? A gente sabe que o it pode ser sujeito e pode ser objeto. Mas qual é o detalhe aqui? Qual é o antecedente? Man é homem. E o it é usado para pessoa? Não. O it não é usado para pessoa. Portanto, you must cross out. Elimina isso aqui. O it é usado para coisa e para animal. Who? Olha, who. Se refere ao sujeito? Sim, se refere ao sujeito. Vem seguido de verbo? Sim, vem seguido de verbo. Se vem seguido de verbo, é sujeito. Está falando do homem? Sim. Who? Letra D. Por que a letra E está errada? De novo, a letra E é what, quer dizer o que. Você não está se referindo a determinada coisa, você está se referindo ao homem. Portanto, a resposta correta aqui da segunda é a letra D. Então, ele é o homem que canta muito bem. Augusto, não tem nas opções. Mas se aparecesse, eu poderia usar o that? Sim ou não, gente? É óbvio que poderia usar o that, que tem função de quê? De sujeito. Então, aqui poderia ser who ou that, que não tem nas opções. Poderia omitir? Claro que não. Só posso omitir se a função for de objeto, se vier seguido de um pronome reto. Ok? Aí a gente vai para a análise da terceira questão. Observe as opções que serão dadas. Essa questão, a pessoa que se afobar erra. Ela vai dançar. Por quê? Porque ela vê logo, é pessoa. E quando é pessoa, ela pensa logo em who ou whom. Ou that. Calma, calma. Analisa a frase como um todo. Como que você sabe que é pessoa? Mesmo que não soubesse o significado exato de fireman. Mas tem man. Se tem man, está falando de pessoa.
tá? Fire, o homem do fogo. Claro, a gente está falando do bombeiro. E a pessoa pensa logo, bombeiro. Então, é pessoa. Eu vou logo pensar em who ou whom. Calma, analisa. Que palavra é essa que vem logo depois? É a palavra son. O que quer dizer son? É filho. Son é filho. E filho é um substantivo. Se você tem logo depois do relativo um substantivo, você está estabelecendo uma relação de quê? De posse. Tá? Estabelece uma relação de posse. Que relativo é que vai estabelecer uma relação de posse? A gente vai analisar aqui as opções, a gente vai dizer por que não é cada um deles. Tá certo? Então, ó. That's the fireman which. Por que eu não posso usar o which, Augusto? Ei, lembra, o which é para coisa e animal. Aqui eu estou falando de pessoa. Mesmo que não tivesse esse son aqui, ó, mesmo que não tivesse esse son, eu não poderia usar o which, porque eu estou falando de gente. Tá? Letra B, who. Muita gente pode slip, pode escorregar. Pode ser uma banana skin, uma pegadinha para muita gente que não presta atenção para cá. Se eu observo que aqui tem um substantivo, eu tenho uma resposta. Se eu não observo, eu vou pensar que a resposta é who. E se você marcar who, ó, dança, está errado. Por quê? Porque aqui tem uma relação de posse estabelecida. Aqui não tem verbo, gente. Ei, aqui não tem verbo, aqui não tem pronome, aqui tem um substantivo. Por isso não pode ser who. Até porque se fosse who, a tradução ficaria, ó, aquele é o bombeiro que filho. Que filho. Não dá. Né? Teria que ser o bombeiro cujo filho. E para ser o bombeiro cujo filho, onde é que eu tenho cujo aqui? Está aqui, ó, na letra C. That's the fireman whose son suffered an accident this afternoon. Então, é o bombeiro cujo filho sofreu um acidente esta tarde. Tá? Então, estabelece a relação entre o bombeiro e o filho. Relativo a ser usado, whose. Por que não pode ser whom, Augusto? Mais uma vez. Se refere à pessoa? Sim, se refere à pessoa. Mas logo depois tem pronome reto? Não, não tem pronome reto. Não tem função de objeto. Se não tem função de objeto, não pode ser whom. E when significa quando. Está estabelecendo alguma relação aqui com data, com tempo, com período? No way. Se não está estabelecendo, gente, não tem por que usar when. Tá claro? So, the right letter is letter C. A resposta correta é a letra C. Não esquece. Whose. Eu estabeleço a relação do bombeiro com o filho. O bombeiro cujo filho. Tá certo? Vamos para a quarta. Na quarta questão, olha o que a gente pede. Aqui são várias frases para a gente saber o que vai usar. Vou fazer uma por uma. Olha a primeira. Ah, na verdade a questão está pedindo. Marque a opção que completa as frases abaixo corretamente. Ah, tá. Observa. Eu tenho as frases e aqui eu tenho as opções. Vamos ver se a gente vai marcar A, B, C, D ou E. Observa. A primeira análise tem que fazer antecedente. Quem é? The car. Se é o carro, eu estou falando de quê? De coisa. Se eu estou falando de coisa, elimina o quê? Who e whom. Elimina. Cross out. Who e whom. Ó, aqui nem tem who e whom nas primeiras opções. Mas aqui eu tenho um aposto. Se eu tenho um aposto, eu não posso usar that. Certo? Se eu não posso usar that, eu elimino letra C e letra E. Pronto, eu tenho A, B e D por enquanto. Vou para a próxima. Mrs. Jack, parará, I like very much, is my teacher. Ora, eu estou falando da senhora Jack. Estou falando dela, eu estou falando de pessoa. Se eu estou falando de pessoa, e aqui eu tenho um pronome reto, eu posso usar whom? Eu posso usar whom. Eu posso usar who? Eu posso usar who. Eu posso usar that? Eu não posso usar that. Eu tenho um aposto. Eu eliminei mais uma, gente.
eu eliminei a letra D. Portanto, eu tenho agora só duas letras para analisar, A e B. My brother, e agora muita atenção. My brother, relativo, phone, you just heard, is a doctor. O que eu tenho de opções? Ou é whose ou é who. Lembra? Who para pessoa. Ele vem seguido de verbo. Whose estabelece uma relação de posse. Que palavra é essa, Augusto? Palavra phone. Phone, fone, telefone. Se é phone, telefone, bem aqui eu tenho um substantivo. Se eu tenho um substantivo, é óbvio que a relação é de posse. A relação sendo de posse, eu vou ter que marcar a letra A. Certo? Então é isso. Ó, the car which, Mrs. Jack whom, my brother whose phone. Beleza? É essa análise que precisa ser feita. Vamos para a quinta questão. Mark the incorrect sentence. Que frase está errada? Observemos. Letra A. The person who phoned me last night is my teacher. Cadê o pronome relativo? Who. Se referindo a quem? A pessoa. O que eu tenho bem aqui? Gente, aqui, ó, phone é o verbo telefonar no passado, telefonou. Aqui não é um substantivo. Então, a pessoa que me ligou, que me telefonou, está perfeito o uso desse who. Claro, se tivesse o that, eu também poderia usar. No problem. Letra B. The car which hit me was red. O carro que me atingiu era vermelho. Which se referindo ao carro. Perfeito? Perfeito, tranquilo. Poderia usar o that também. Não poderia omitir, porque aqui tem um verbo. Letra C. The student whose phone just rang should stand up. Ó, mais uma vez o phone. Só que agora é substantivo. O aluno cujo telefone acabou de tocar deveria se levantar. Então, a relação estabelecida também está correta. Tá? Student e phone. Perfeita a letra C. Letra D. The police are looking for the car which driver was masked. Se você não prestar muita atenção, você vai escorregar bem aqui. The police are looking for the car. A polícia está procurando o carro. Ó, o que é driver? É motorista. Aqui não é um verbo dirigir. Aqui tem um substantivo. Driver, substantivo motorista. Por isso não é o it. E a pessoa que não presta atenção, o que ela faz? Ah, não, bem aqui tem carro. Se tem carro, eu uso o it. E aí, ó, ela vai dançar. Errou porque não observou que aqui vem um substantivo. E se vem um substantivo, a relação estabelecida é de posse, não deveria ser o which, e sim whose. Tranquilo? Aí eu traduziria. A polícia está procurando o carro cujo motorista estava mascarado. Deveria ser whose e não which. Portanto, é essa a opção a ser marcada. A letra E está corretíssima. Ó, the person that I phoned last night is my teacher. A quem eu liguei é meu professor. Ou the person who I phoned. Ou whom I phoned. Ou simplesmente the person I phoned. Aqui a função é de objeto, eu poderia ter essas quatro possibilidades. Para a gente fechar, a gente vai ver as frases e saber que relativos eu posso usar. Eu posso usar um, posso usar dois, três, ou posso ter quatro indicações se eu tiver uma omissão. Observa aí. Vamos ver a letra A. The man came first in the 100-meter race, broke the world record. Quem é o antecedente? Man, homem. O que eu tenho aqui? Olha os elementos que você precisa. Esquece o restante da frase. Olha os elementos. Pessoa e bem aqui verbo. Se é pessoa e é verbo, a função é do sujeito. Se é sujeito e eu estou falando de gente, eu tenho duas respostas possíveis. Ou who ou that. Ou who ou that. Nenhuma outra. Letra B. At the zoo, there is a parrot can talk to the people. O que é parrot, Augusto? Papagaio.
Ou seja, eu estou falando de animal. Se eu estou falando de animal, esquece who e whom. Vou usar o quê? A princípio, which. Which. Bem aqui tem verbo? Tem. É sujeito. Então, which, that. Pode omitir, Augusto? Não, não pode omitir. A função é de sujeito. Certo? Então, which ou that nesta letra B. Olha a letra C. Do you know the woman? Son is a famous actor. Woman, mulher. E aqui eu tenho son, filho. Estabelece relação de quê? De posse. Se estabelece a relação de posse, o único relativo a ser usado é whose. Whose, tá? W-H-O-S-E. Whose. Então, você conhece a mulher cujo filho é um ator famoso? Letra D. I really like the suit you bought for the wedding. Né? A roupa, o terno que você comprou para o casamento. Suit. Estou falando de coisa. Se eu estou falando de coisa, o que eu posso usar? Which. Posso? Posso. O que eu posso usar? That. Posso usar. Se bem aqui tem you, que é um pronome reto, eu posso omitir. Ou seja, eu tenho três possibilidades. Which, that e a omissão do relativo. Tranquilo? Letra E. It was my brother I entrusted with looking after the baby. My brother, estou falando de gente. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um pronome reto. Se eu estou me referindo à pessoa e aqui eu tenho um pronome reto, a função é de objeto. Se referindo à pessoa, pode ser who, pode ser whom, pode ser that e posso omitir. Certo? Hã? Pronto, a gente encerra bem aqui a nossa aula sobre pronomes relativos. Esperando que vocês tenham percebido e entendido esse funcionamento. Eu tenho que observar quase sempre o antecedente. Saber se é pessoa, saber se é coisa, animal, ou saber se a relação é uma relação de posse, para eu poder usar o whose. Ou se antes eu estou falando de lugar para usar o where, ou se eu estou falando de relação de tempo, de dia, mês, ano, para poder usar when. Ok, gente? Então, a gente se vê numa próxima aula. Bye, bye.